A Rádio Niso apresenta Rota Atípica. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Rota Atípica. Eu sou o João Aoki, jornalista e autista do nível Suporte 1. E com vocês a Milena Rodrigues. Oi, gente. Meu nome é Milena Rodrigues. Eu vou apresentar o programa juntamente com o João. E a minha vivência no autismo teve início com meu irmão, que agora tem 4 anos. Ele foi diagnosticado com autismo e ele é não verbal, nível de suporte 3. E a gente está aqui para representar não só as pessoas autistas, mas também as famílias que, mesmo diante de um diagnóstico, vivem essa jornada, essa rota típica que é de forma única. E aqui no Rota Típica vamos falar sobre autismo de forma acessível e acolhedora, trazendo informações, experiências e reflexões tanto para quem está dentro do espectro quanto para as famílias. Compreender e incluir o autismo, assim como outras condições e transtornos, é essencial porque isso faz parte da nossa realidade como sociedade. E muitas vezes é falado sobre inclusão, mas na prática, quando é preciso oferecer um suporte ou demonstrar empatia, tem muito a ser melhorado ainda. Não é possível incluir, compreender algo sem antes entender o que é. Por isso, nesta edição, vamos receber o Dr. Matheus Marcelo, especialista em psiquiatria, para nos explicar o que é o autismo e como funciona o processo de diagnóstico. Bom, bem-vindo, Dr. Matheus. Primeiramente, muito obrigada, por ter aceitado o convite de estar aqui. Eu que agradeço o convite. E eu queria que você começasse primeiro se apresentando, né? Meu nome é Matheus, eu sou daqui de Sorocaba, mas eu fiz toda a minha formação em São Paulo. Tanto a minha formação médica quanto a minha residência foram feitas na Santa Casa de São Paulo. Mas a minha ideia nunca foi ficar em São Paulo, lá é muita doideira para ficar morando, aí terminei o que tinha para fazer lá e voltei aqui para Sorocaba. Eu trabalho exclusivamente com psiquiatria desde que eu ingressei na residência, que foi em 2018. Assim que eu comecei a residência de psiquiatria, eu já comecei a fazer coisas que um R1 que começa psiquiatria já pode fazer e largar outras coisas da medicina e ficar só em psiquiatria. Ai, que legal. E você está atuando em algum consultório hoje em dia? Sim, atualmente eu trabalho em 3 lugares. Eu tenho meu consultório, eu trabalho em uma BS no Jardim Rodrigo, eu sou funcionário da prefeitura, e eu sou psiquiatra na AMAS, nos Amigos dos Autistas de Sorocaba. Ai, que legal. Certo. E, Dr. Matheus, para começar sobre esse assunto muito importante aqui para a gente queria saber se você já atendeu algum autista adulto em sua carreira e qual foi a experiência ao atender. Muitos. Desde pacientes extremamente leves, difíceis de diagnosticar, que o processo diagnóstico demorou muito tempo, até pacientes graves, pacientes que já chegaram diagnosticados, pacientes que eu já fiz o diagnóstico, muitos. Eu acho que não tem uma semana que eu não faço esse tipo de atendimento. Entendi, muito interessante. E eu queria que você também pudesse explicar, pra gente, pro pessoal que está ouvindo, o que de fato é o autismo. Tá, não é uma resposta tão simples, tão linear, mas assim, tentando ser objetivo. Mais objetivo que dá para ser em psiquiatria, que nem sempre é muito possível. Autismo é uma doença do neurodesenvolvimento. Para ser bem, assim, simplista mesmo, uma pessoa com transtorno de espectro autista não se desenvolve da mesma maneira que uma pessoa que não tem transtorno de espectro autista, né? Por isso tem o termo atípico. Existem vários tipos de transtorno de neurodesenvolvimento. O transtorno de espectro autista é um transtorno global, que afeta várias áreas. As principais são a parte de comunicação e de socialização, mas afeta outras coisas também, a maneira que a pessoa se comporta, a sensibilidade que a pessoa tem. Muito comum pessoas com autismo terem dificuldades de regulação emocional. É muito comum quem tem transtorno de espectro autista ter alterações motoras. Então, assim, resumidamente, é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta diversas áreas do desenvolvimento da pessoa, que tem as suas primeiras manifestações na infância, mas que é uma coisa genética que a pessoa acaba tendo alterações, dificuldades para o resto da vida. Assim, doutor, sem prolongar um pouco o assunto, Claro. o meu modo de falar, assim,
Eu levei... só fui falar com 6 anos. Você acha que é anormal um autista começar a aprender a falar com 6 anos ou é... Não, de jeito nenhum. É comum? É comum. Se você pega assim, descrições antigas de crianças com autismo, uma coisa que você vê com muita frequência é falando, meninos que têm atraso de fala. É muito mais comum em homens do que em mulheres. Uhum. Meninas, mulheres também têm. Mas o atraso de fala é extremamente comum e muitas vezes é o sinal que os pais, os cuidadores pegam assim como o primeiro indício de que tem algo errado, algo a ser investigado. Então, atraso de fala é comum. Eu tenho pacientes, inclusive, eu já atendi um paciente que é leve, inteligência preservada, vida normal, assim, e ele começou a falar com 10 anos. Então, assim, ele teve um atraso significativo e depois, assim, com tratamentos, intervenções, ele conseguiu recuperar, apesar de ter tido um atraso significativo do desenvolvimento dele. Então, atraso de fala é super comum, transtorno de espectro autista. É um dos primeiros sinais, quando eu faço uma entrevista diagnóstica, uma das primeiras coisas que eu investigo. Exatamente. Nossa, e é muito bom também saber, assim, que é uma coisa mais normal do que parece. Porque, por exemplo, o meu irmão tem 4 anos e ele ainda não fala. E muita gente estranha, assim, achando que talvez possa ser algo ainda mais grave e tudo mais. Mas, então, se um autista ele não fala, não quer dizer que ele nunca vai falar na vida dele, né? Não, é muito difícil de saber, né? Principalmente crianças mais jovens. É muito difícil saber até o quanto alguém pode se desenvolver, né? Eu costumo ser bem otimista. Eu vejo, assim, quando uma criança é inserida precoce nas intervenções, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, etc., a gente vê ganhos muito grandes. Tem crianças que conseguem desenvolver muito e tem crianças que o limite, infelizmente, é um pouco menor, né? Aí vem os graus. O autismo é um espectro, tem desde pacientes muito leves até pacientes muito graves. E não tem como a gente prever o quanto que cada um vai conseguir se desenvolver. Eu já vi casos, por exemplo, esse menino que só começou a falar com 10 anos e hoje eu diria que é um caso leve. Se eu tivesse visto ele, por exemplo, com 7 anos, uma criança de 7 anos que ainda não fala, eu consideraria grave na ocasião. Mas ele conseguiu se desenvolver com as intervenções. Eu diria que 4 anos não falar já é um indício de que ele vai ter grandes dificuldades de falar. Não sei se ele vai conseguir desenvolver a fala, não tem como prever. Independente, colocando nas intervenções, a chance de se desenvolver aumenta. E muitas vezes um autista não verbal, mesmo que não consiga se comunicar falando, tem estratégias, intervenções para ele desenvolver outras estratégias de comunicação, figuras, gestos, a dificuldade de interação, de comunicação. Talvez o principal sintoma do autismo, sim, uma das principais coisas a serem trabalhadas. E dá para trabalhar de diversas maneiras diferentes, para pacientes diferentes, assim, com demandas diferentes. Assim, doutor, falando assim no convívio da psiquiatria junto com o autismo, a gente queria saber quais e como são as terapias que seguem como acompanhamento no diagnóstico. Tá. Varia muito, assim, é muito individualizado, né? Como é feito o diagnóstico e os tratamentos é tudo caso a caso, né? Mas assim, eu diria que o padrão ouro para uma pessoa com transtorno de espectro autista acompanhar com um médico, pode ser um psiquiatra, um neuropediatra, e intervenção multidisciplinar. Aí, profissionais diferentes para demandas diferentes. O psicólogo pode ajudar com a questão de socialização, de dificuldade de regulação emocional. Fonoaudiólogo para ajudar a se comunicar melhor, falar. Porque às vezes um autista ele não tem necessariamente um atraso de adquirir linguagem, mas ele fala de uma maneira de difícil compreensão. Aí a fono ajuda muito. Ou mesmo quem tem atraso de fala, a fono ajuda muito também. Terapeuta ocupacional para ajudar com dificuldades do dia a dia, fisioterapeuta para ajudar com dificuldades motoras, psicopedagogo para ajudar com o aprendizado, porque é muito comum também quem tem transtorno de espectro autista pode ter algum grau de deficiência intelectual ou mesmo sem ter deficiência intelectual, ter dificuldade de aprendizado. É tudo muito individualizado. Inclusive o grau de autismo, de certa forma, é determinado por quanto suporte uma pessoa precisa. Os graves necessitam de muito suporte, muita intervenção. É isso que eu ia perguntar, inclusive, como que funciona essa questão dos suportes? Dividido em leve, moderado ou grave, ou grau 1, grau 2, grau 3.
E atualmente no CID-11 mudou um pouco a classificação, eu até prefiro a classificação nova. Uhum. Esse leve, moderado, grave, ou 1, 2, 3, é baseado em quanto suporte a pessoa precisa. Uma pessoa de suporte 1, autista leve, muitas vezes é aquele que passa despercebido, recebe um diagnóstico tardio. Uhum. Eu tenho vários pacientes que eu diagnostiquei com 20 e pouco, 30 e poucos anos, que são pessoas funcionais, inteligência preservada, mas quando você faz toda a investigação pregressa, crianças que na infância, dificuldade de comunicação, socialização, comportamentos repetitivos, mas vida que segue. Com todas as dificuldades conseguiram tocar. Esses são os leves. Os graves são aqueles que demandam muito suporte. Muitas vezes são não verbais, deficientes intelectuais, são completamente dependentes, precisam de suporte o tempo inteiro para se alimentar, para garantir o cuidado, a segurança. O moderado fica entre eles. Às vezes é até difícil saber. Esse paciente é moderado, ele é leve, é grave. Não é algo tão objetivo de se dizer. Uhum. Viu, doutor? Só para complementar o que a Milena estava perguntando, assim, no momento atual, a gente está, assim, principalmente na inclusão, no diagnóstico, qual é o momento certo para falar sobre o nível? Isso é muito complexo. Antes disso, acho falar sobre quando que deve ser feito o diagnóstico, né? O transtorno de espectro autista, a criança já pode começar a dar sinais nos primeiros meses, primeiros anos de vida. Ano passado, a Sociedade Brasileira de Pediatria soltou uma recomendação que todo pediatra deve fazer uma triagem para autismo nas consultas de crianças com 18 meses e 2 anos de vida, independente se ela tem sinais ou não de autismo. Crianças com essa idade que passam em consulta de puericultura, posso estar enganado com os meses, mas acho que é isso mesmo. Todas as crianças que passam nessa consulta, o pediatra deve fazer uma triagem com uma ferramenta de triagem que chama MChat, que tem naquela carteirinha da criança, que toda criança é o famoso CIPTEA, né? Ou é outra coisa? É o MChat. Tá. Uma ferramenta de triagem, é muito simples, pode ser aplicada por pediatra, outros profissionais. Eu já recebi pacientes que quem aplicou o MChat foi psicólogo, psicopedagogo. É uma ferramenta de triagem. É triagem, não é algo que fecha diagnóstico. Não é uma coisa que tipo, é positivo, então tem autismo. É tipo um encaminhamento mesmo para investigação. Tem sinais, vamos encaminhar para investigar. Então já com 18 meses, 24 meses, já dá para ter uma ideia e iniciar uma investigação. Isso é bem recente, né? A SBP começou a recomendar isso ano passado. Não vou saber qual era a recomendação antiga que eles tinham para isso, talvez eles nem tinham, tá? Por ser algo relativamente recente, muita gente ainda não está fazendo, mas é uma coisa que já está aí. Então, assim, nessa idade já dá para começar a investigação. Mas eu diria que com 1 ano e meio, 2 anos é difícil, assim, fechar um diagnóstico, porque tem muitos sinais que pode ser autismo, mas não é. Às vezes a criança tem um atraso de desenvolvimento por outros motivos, ou tem um atraso só porque tem, e depois alcança, e na verdade é uma criança neurotípica que não tem transtorno de espectro autista. Para falar sobre grau, eu me sinto mais confortável falando disso para pacientes mais velhos, quando a gente tem um pouco mais de certeza do tipo, tem muito atraso de fala, não conseguiu desfraldar, tem um comportamento agressivo, disruptivo, precisa de muita atenção. Isso é grave, grau 3, precisa de mais atenção. Ou tem o diagnóstico de autismo, mas o aprendizado está comparável com coleguinhas da mesma idade que não tem autismo, não precisa de tanta atenção, tanta demanda, moderado. Então, assim, crianças mais velhas já dá para falar nisso. Crianças mais jovens é difícil falar em grau. Mais jovem já é difícil de diagnosticar. Então é mais fácil diagnosticar pelo adulto, né? Também não. Eu diria que o melhor momento para diagnosticar uma pessoa com transtorno de espectro autista é no início da infância. Autismo é uma doença do neurodesenvolvimento, os primeiros sinais ocorrem na infância. Então é nesse período que eu gosto de pegar o paciente, assim, pegar o paciente novo, limpo e começar a acompanhar para investigar. Quando eu recebo um paciente adulto que vem investigar transtorno de espectro autista, eu começo a investigação conversando sobre a infância da pessoa. E às vezes é uma dificuldade. Às vezes eu sei o paciente de 30 e poucos anos que ele não vai saber informações da infância. Às vezes a gente tem que chamar pai, mãe. Às vezes os pais não lembram de detalhes que muitas vezes são importantes para fazer o diagnóstico. Já tive pacientes que acaba sendo muito frustrante. A pessoa vem buscar o diagnóstico de autismo e não tem nenhuma informação da infância.
Aí é extremamente difícil fazer o diagnóstico, porque existem casos de pessoas que na vida adulta têm sintomas que se assemelham ao autismo. Tem dificuldade de comunicação, interação, rigidez cognitiva, dificuldade com mudanças, mas sem a gente ter certeza que teve uma alteração de desenvolvimento na infância, é muito difícil fazer esse diagnóstico. Então, o melhor momento para começar a investigar é já 18 meses, 24 meses, aplicar o mecanismo de triagem, o MChat. Se tiver alterações, aí já começar a investigar nessa época. Entendi. Segundo ano de vida já dá para começar a investigar quando tem sinais. Assim, pela sua experiência com adultos e também o diagnóstico na infância, para você, qual é a maior diferença entre os dois? Porque na infância a gente pega o período do desenvolvimento, né? Então, quando a gente vê a criança se desenvolvendo, é muito mais fácil. O cérebro se desenvolve até os 20 e poucos anos, 21 por aí. Então, quando a gente pega um adulto formado, beleza, a gente pega um adulto formado, a gente vai ver a pessoa tem critérios suficientes para falar que tem autismo naquele momento. Mas eu não tenho certeza de como foi o desenvolvimento. Aí depende muito de informação de terceiros, de pais ou de alguém que conhece a pessoa há muito tempo. É possível fazer esse diagnóstico com entrevista e outras ferramentas, mas é mais difícil. Na infância, quando eu pego um paciente mais jovem e vou acompanhando durante alguns meses, ou tem casos que são muito claros, que em pouquinho tempo, quando é muito típico, a gente consegue fazer um diagnóstico. Então, na infância, eu diria que é mais simples. Diagnóstico precoce é importante porque é mais simples se fazer o diagnóstico, eu diria, e porque quanto mais cedo começam as intervenções, mais ganhos o paciente tem. Outra coisa importante de pegar na infância é não fazer erro diagnóstico. Erro diagnóstico acontece muito em psiquiatria. E também não diagnosticar quem não tem, por exemplo. Eu já peguei paciente que foi encaminhado para mim por atrasos, e aí acompanhando o paciente recuperou. Então, assim, observei o desenvolvimento, estava atrasado em fala, socialização, entrou na escolinha, começou a falar mais, ser mais sociável. Os sintomas que num primeiro momento pareciam autismo, no segundo momento meio que desapareceram, porque ele recuperou, se desenvolveu. Teve o atraso por N motivos que seja questões culturais, sei lá, os pais falam pouco, teve pouca exposição, e aí não desenvolveu também no início, desenvolveu melhor depois. Assim, pegar no começo é muito melhor. Pegar no começo e acompanhar. Também não é legal ficar pingando de um médico em outro, porque daí quebra também, é bom a mesma pessoa. Então, doutor, como você identifica as dificuldades de um autista durante o atendimento? E quais as recomendações que você aconselharia para os pais e mães nessa situação? A dificuldade eu jogo para o paciente. Eu acho que numa consulta médica é muito importante, eu acho muito importante alinhar, porque tem coisas que são importantes para mim como médico e tem coisas que são importantes para o paciente. E nem sempre o que é mais importante para o paciente é o que é importante para mim. Às vezes o paciente traz uma história e às vezes ele traz uma coisa que assim acende uma luz e fala, para mim isso é um sinal de alerta. E para o paciente nem era uma coisa tão importante. Mas geralmente o que as pessoas com transtorno do espectro autista trazem para mim de maiores dificuldades as dificuldades são atreladas aos critérios diagnósticos, as dificuldades de socializar, não conseguem, tem dificuldades de se manter em relacionamentos amorosos, ou relacionamentos de amizades mesmo, tem dificuldade de fazer uma entrevista de emprego, porque não sabe exatamente como se portar, como se comunicar numa entrevista de emprego, tem dificuldade de se manter em empregos, porque são muito rígidos na maneira de agir, na maneira de pensar. O ser humano precisa ser capaz de flexibilizar um pouco. E muitas vezes os autistas são muito rígidos, isso traz dificuldades. Principalmente na rotina, né? Na rotina. Ou, por exemplo, a pessoa está num trabalho, passa por um treinamento, aí no treinamento aprende. Você vai fazer as etapas A, B e C. No dia a dia não é assim. No dia a dia, às vezes, tem que flexibilizar um pouco e muitas pessoas com autismo não conseguem. Tem muitos pacientes que trazem a dificuldade sensorial, trabalhar num lugar que é muito barulhento. Aí essas pessoas têm direito a usar, por exemplo, o abafador de som para facilitar viver, trabalhar, estudar em lugares muito barulhentos. Outras dificuldades que trazem muito, que é a questão questões emocionais, sintomas de humor. É muito comum quem tem autismo silencioso ter dificuldades com irritabilidade, regulação de humor. Comorbidades são muito comuns em transtorno de espectro autista, então é muito comum a pessoa ter autismo e algum transtorno ansioso, autismo e depressão, autismo e toque. É muito individualizado. Assim, então, respondendo a sua pergunta, como eu sei as dificuldades, eu jogo para o paciente e a gente vai conversando. O que está sendo difícil para você? Vamos conversar, vamos entender e vamos trabalhar isso. Dr. Matheus, eu gostaria de saber, assim, qual conselho você daria para uma família que acabou de receber esse diagnóstico?
que é o membro da família, um parente, um filho. Difícil, hein? Eu acho que, assim, primeiro se manter calmo. Eu acho que muita gente se desespera. Eu acho que tudo dá para ver de uma maneira positiva. Bom, recebeu o diagnóstico, é uma doença, é um transtorno do desenvolvimento, mas ainda bem que o diagnóstico foi feito. Agora que o diagnóstico foi feito, dá para começar a trabalhar, dá para começar a buscar as intervenções. Então eu acho que tentar encarar da melhor maneira possível e começar a trabalhar em cima do diagnóstico. Entender o que está acontecendo. Eu tenho uma filosofia que quanto mais bem informado é o paciente, as pessoas que estão cuidando do paciente, melhor as coisas andam. Eu sei que tem colega que atende, não fala nada, não explica nada. Às vezes eu recebo o paciente, eu pergunto, viu, mas que diagnóstico você tem? A pessoa não sabe responder. Eu sou contra isso. Eu acho que tudo tem que ser exposto na consulta para as pessoas entenderem o que está acontecendo. E buscar os tratamentos, as intervenções o mais breve possível, tá? Tratamento de transtorno de espectro autista não é medicação. Muitas vezes a gente usa a medicação para auxiliar com sintomas, mas o tratamento são aquelas intervenções que eu falei mais cedo. Então, assim, receber o diagnóstico, começar a correr atrás para tentar ter os ganhos o mais cedo possível. Certo, doutor. Para a gente fechar esse papo aqui que está muito bom, eu queria saber de você, doutor, durante a conversa com os pais, os filhos autistas, principalmente para quem é adulto, o que você recomenda de atividades de hiperfoco para eles não ficarem chateados ou frustrados? Eu não me considero o melhor profissional para dar esse tipo de resposta. O meu objetivo quando eu faço minhas consultas é fazer a entrevista, a anamnese, tentar chegar a um diagnóstico quando possível, solicitar às vezes exames complementares quando necessário, nem sempre é. Sim. E com o diagnóstico fazer recomendações de tratamento. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. No que diz respeito a coisas a serem feitas no dia a dia, eu considero que outros profissionais têm muito mais expertise no que isso. Psicólogos, terapeutas ocupacionais, eles, eu diria que lidam muito mais com essa questão de o que fazer, técnicas, estratégias de como lidar com comportamentos, dificuldades, questões de foco. O que eu costumo discutir em consulta é muito mais relacionado a sintomas. Sim. Então, assim, eu não me considero o melhor profissional para dar esse tipo de resposta. É uma coisa que perguntam bastante para mim, e a resposta que eu dou é só terapia, psicólogo, TO, e é com esses profissionais que vocês vão conseguir encontrar uma resposta para essa pergunta. Demorou, viu? Você quer deixar algum recado também, Milena? Sim, eu tinha mais algumas perguntas para fazer também, que surgiram. Você falou muito sobre a questão das terapias. Conforme o paciente ele vai tendo as terapias, eles também continuam tendo um acompanhamento com você? Sim. Novamente, é um espectro, né? Tem autistas extremamente leves e extremamente graves. Eu tenho pacientes autistas muito leves, que não fazem uso de medicação, fazem acompanhamento apenas terapias, psicólogo, o que for necessário para cada um. Eu vejo 1, 2 vezes por ano, só para ver se está tudo bem. Às vezes a pessoa necessita de novos relatórios, documentos, e eu vejo esses pacientes muito pouco, e tem pacientes que necessitam de consultas frequentes, às vezes mensais, dependendo da situação, 15 em 15 dias em casos mais graves, porque pacientes mais graves que usam medicação, eu tenho que ficar bem mais em cima, né? Medicação a gente evita, né? Principalmente em crianças jovens. Mas a gente também não pode ter medo, né? Uma coisa que a gente sempre tem que considerar é benefícios e malefícios. Se o paciente está numa situação onde usar medicações é benéfico, e muitas vezes é benéfico, aí eu medico o paciente e eu acompanho regularmente, com consultas regulares. Seja mensal, 2 meses, 3 meses, conforme a necessidade de cada um também, tá? Eu tenho não é porque alguém é leve que eu vejo 1 vez, 2 vezes por ano. Eu tenho pacientes que são leves, mas que fazem uso de algum psicotrópico em baixa dose, que eu vejo 2 meses, 3 em 3 meses, só para ficar de olho. Oi, tudo bem? Tem uma conversa breve, vejo como as coisas estão indo e vou fazendo um acompanhamento medicamentoso dele. Então, doutor, assim, para fechar de vez aqui a nossa entrevista, que está muito boa, principalmente com os seus conhecimentos, que a gente está aprendendo muito aqui, a gente queria saber assim, os métodos que você utiliza durante o atendimento com autista e como é que funciona o seu método de atendimento. O que eu faço basicamente é entrevista psiquiátrica, anamnese e observar a criança, né? A anamnese é história clínica, história da vida inteira, questionamentos, parto, gestação, história pregressa, infância, vida adulta para pacientes adultos.
e observar como que o paciente se porta em consulta, né? Essa observação de como a pessoa se porta também faz parte do diagnóstico, né? Tem vários comportamentos que são típicos de pessoas com autismo. Por exemplo, já fiz diagnóstico de pacientes onde o paciente era uma criança um pouco maior, aí entrou na sala andando nas pontas dos pés, não olha no meu olho, chega balançando as mãos, quando senta na cadeira já começa a fazer um balançar do tronco. Tudo isso são comportamentos que são... Não é todo autista que tem isso, e não é todo mundo que tem isso que é autista, mas são comportamentos muito típicos de autista. Então, assim, é conversar e observar. Basicamente, numa consulta psiquiátrica, é isso que é feito. Outros tipos de técnicas, aí eu diria que são outros profissionais. Por exemplo, muitas vezes para fazer um diagnóstico de transtorno do espectro autista não é obrigatório, mas é uma ferramenta muito útil a avaliação neuropsicológica, que é feita um neuropsicólogo, e numa avaliação neuropsicológica é aplicado vários testes que são usados para auxiliar o diagnóstico de transtorno do espectro autista ou outros tipos de diagnósticos psiquiátricos. Aí é com outros profissionais, neuropsicólogo. E nessa questão, por exemplo, do suporte, das terapias, é muito influente, eu acredito, a questão familiar, o apoio ali da família. E você sente uma diferença quando o diagnóstico é em um adulto? Sinto. Com pacientes adultos, eu vejo que tem mais resistência de familiares de aceitarem o diagnóstico. Não só com adulto, adolescentes também. Qualquer paciente que tem um diagnóstico um pouco mais tardio do que início de infância, né? Porque geralmente esses diagnósticos mais precoces são pessoas que têm mais sintomas, né? Costumam ser... Os sintomas são mais fáceis de observar. Esses diagnósticos são precoces, com sintomas que são mais exacerbados, eu diria que é mais fácil da família ter uma aceitação. Casos mais leves, que passa despercebido mesmo, né? O paciente, assim, passa décadas e só descobre que é mais velho, tem uma resistência, tipo, como assim, tem autismo? Mas você é normal, eu não uso a palavra normal no meu consultório. O que é normal? Não sei o que é normal, ninguém sabe o que é normal. Mas a família joga, mas você é normal, mas você vai ver, a pessoa tem várias dificuldades, tem todos os critérios diagnósticos, tem o histórico de transtorno de espectro autista, mas por ser leve, a família acaba tendo uma certa resistência. Então eu vejo sim isso. Então, doutor, eu gostaria de agradecer muito a presença de você aqui. Foi muito bom adquirir os seus conhecimentos. Confesso que eu aprendi muito com vocês, certo? Principalmente eu me vi, né, nos diagnósticos com 14 anos. Eu fui diagnosticado com 14 anos e minhas primeiras impressões, assim, que eu só fui falar com 6 anos de idade. Então, esse assunto eu acho que vai mudar para todo mundo que que tem filho, mas que quer achar uma saída para encontrar o diagnóstico. Não, é claro, diagnóstico não é uma coisa tão simples, né? Hoje em dia o autismo está muito na moda, não tanto quanto está, sei lá, uns 2, 3 anos atrás, mas hoje em dia fala-se muito de autismo. Não é todo mundo que sabe fazer o diagnóstico, tem muita gente que diagnostica autistas com outros diagnósticos, tem pessoas que fazem o caminho contrário. Já recebi diversas vezes em meu consultório as pessoas que chegam com diagnóstico de autismo e conforme eu vou acompanhando, ao meu ver, não tem autismo, tem outras doenças. E aí para desfazer isso é muito complicado. Como é que eu vou falar para uma família, seu filho recebeu esse diagnóstico, mas ao meu ver não tem? Já perdi pacientes falando isso. Porque eu não vou mentir para a família falando que eu concordo. Eu acho saudável colegas discutirem e discordarem. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o diagnóstico. Uma coisa que eu vejo com uma certa frequência, a gente pede exames para diagnosticar pessoas com autismo, às vezes sim, muitas vezes sim, mas nem sempre é necessário. Eu já vi pessoas gastando, assim, milhares de reais para fazer uma série de exames que, a princípio, talvez não fosse necessário, que talvez com... O diagnóstico de autismo é clínico, o diagnóstico clínico é algo que é feito com observação, com anamnese. Certo. Então, assim, uma boa consulta, observação, e às vezes coisas simples conseguem fazer um diagnóstico. Então, doutor, muito obrigado mesmo, entendeu? Imagina. As portas sempre vão estar abertas para você. Sim, inclusive para quando você quiser também contar um pouco sobre o projeto no AMAS, como que funciona, eu acho que é muito interessante porque muita gente também não sabe o que é. E fica o convite também para da próxima vez você vir falar com a gente sobre esse assunto. Doutor, um grande abraço, obrigado mesmo pela conversa. Milena? Se tem alguma coisa mais que você gostaria também de falar,
Algo que você nota, Quer que você deixar quer um deixar de recado final? recado, algo assim? Específico? É. Não, é que é tanta coisa, é difícil falar uma coisa específica, Sim. né? É um assunto muito amplo, não dá pra falar muita coisa, mas assim, não, nada específico fora do que foi conversado aqui. Se a gente sair conversando assim de coisas assim, dá pra... Né? Não acho que Não é a acaba proposta mais, no né? momento. Realmente. Bom, mas agradecendo mais uma vez, né? Eu quero agradecer Nada, também a imagina. doutora Cláudia Antila, que foi quem recomendou você para estar aqui hoje com a gente. E é isso, eu espero que essa conversa possa ter ajudado famílias que estão passando por esse processo de diagnóstico, adultos também que talvez estejam passando pelo processo de diagnóstico, sejam encorajados a continuar buscando. E é isso. Obrigada, gente. Milena, muito obrigado pela Obrigada, sua companhia. João. Tamo junto. Doutor, muito obrigado pelos seus conhecimentos Imagina, obrigado pelo compartilhados convite. aqui. Que você venha muitas vezes aqui para compartilhar, viu? Se vocês convidarem, tiverem tempo, tiver horário, Opa, também. com certeza. Gente, esse conteúdo em breve vai estar disponível no Spotify e no YouTube, e as redes sociais do Rota Típica estarão aqui, principalmente no Instagram, né? O link do Instagram do Rota Típica vai estar por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo episódio. A Rádio Niso apresenta Rota Atípica.